Ciências para o terceiro ano com a professora Milena Nicodemos. Página 50 a 53 do nosso livro de ciências. Na aula de hoje, vamos estudar os invertebrados e os outros seres vivos. Nessa aula, a gente conclui aí o estudo sobre os invertebrados. Os invertebrados são muito importantes para o ambiente. Eles se relacionam com outros seres vivos e com elementos não vivos. Minhocas e alguns besouros se alimentam de restos de plantas e animais mortos. Suas fezes deixadas no solo são importantes nutrientes que são absorvidos pelas plantas. Já as abelhas, borboletas e outros insetos participam da reprodução de plantas. Muitos invertebrados servem de alimento para outros invertebrados ou para animais vertebrados, como as aves, né? Então, a gente pode observar que esses animais invertebrados, eles são muito importantes aí para as plantas, né? Para que o solo possua nutrientes. Então, eles são de extrema importância para a natureza, além deles também servirem, né, como alimento para outros animais. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Algumas aranhas, como a aranha de prata, capturam insetos nas teias que constroem. E nós temos as aves, como o pica-peixe de berrante, castanho, que capturam insetos com o bico. Ele está com um inseto aqui em seu bico, que é sua alimentação. Sobre isso, nós temos aqui uma questão. Identifique na imagem abaixo um invertebrado terrestre que... Então, aqui na imagem nós temos vários invertebrados. Letra A. Constrói teias e com elas capturam animais. Qual desses animais aqui constrói as teias e capturam animais? Letra B. Enrola o corpo e assim se protege. Esse é bem legal. Ele está aqui também. Você vai olhar e colocar o nome dele. Se você não encontrar, não souber o nome dele, ó, ele é esse animalzinho bem aqui, que se enrola o corpo e se protege. Aí você volta algumas páginas do livro para pesquisar. Letra C. Vive em grupo. E aí, gente, qual é o animal que vive em grupo, que vive em sociedade? Letra D. E tem concha. Todos esses animais estão aqui, vocês vão colocar o nome deles aqui em cada alternativa. Na página 51, a gente vai falar sobre os invertebrados parasitas. Vocês sabem que os parasitas são invertebrados, né? E eles podem viver dentro do corpo humano. Seres vivos que vivem fora ou dentro do corpo de outro ser vivo, causando-lhe prejuízos, são chamados de parasitas. Então, ó, as pulgas, os piolhos e carrapatos são parasitas dos seres humanos e também de outros animais, como cachorros e vacas. Esses invertebrados podem viver fora do corpo do animal que parasitam e se alimentam de sangue. Existem também parasitas que vivem dentro do corpo de outros animais, como as lombrigas, né, e outros vermes, por exemplo, podem viver dentro do corpo humano e causar doenças. Então, esses invertebrados parasitas, eles não fazem bem para os animais, né, para os outros seres vivos. O piolho, por exemplo, ele causa muita coceira na cabeça e causa também um grande desgaste ao ser humano. E as lombrigas também, que é uma verme, né, que vive aí dentro do intestino humano e se alimenta de parte daquilo que a gente come. Então, por isso a gente tem que se proteger e tomar remédio da verme todos os anos. Aqui nós temos alguns exemplos, ó. O primeiro exemplo é o piolho, né? Os piolhos se alimentam de sangue humano, geralmente vivem entre os cabelos e na pele da cabeça. E aqui ao lado nós temos uma lombriga, que é um verme que pode viver dentro do intestino humano e se alimentar de parte daquilo que comemos. Que horror, né? Esses invertebrados parasitas, mas a gente tem que combatê-los. Eles não fazem bem para a saúde do ser humano e nem dos animais e nem para a saúde do planeta. Então, por isso que a gente tem que combater e evitar de pegar esses parasitas. Questão 2, aqui na página 51.
ligue os invertebrados aos seres vivos com que eles podem se relacionar, né? Então, nós temos a abelha, o piolho e o grilo. Ser humano, ave, flor. Então, a abelha, com quem que ela vai se relacionar? Você vai ligar para cá. O piolho, o grilo. Aí você vai ligar cada um aqui ao seu correspondente. Aqui nas páginas 52 e 53, nós temos aí uma atividade de 4 questões sobre o capítulo, né, que a gente estudou aí sobre os invertebrados, tá? Então, vocês vão olhar o livro para poder responder. Bacana? Questão 1. O polvo e o camarão da Malásia são invertebrados aquáticos. Portanto, podem viver juntos no mesmo ambiente. Você concorda com essa afirmação? Por quê? Será que é possível o polvo e o camarão da Malásia viverem aí no mesmo ambiente? E por quê? Questão 2. Vários invertebrados terrestres estão presentes neste jardim. Escreva o nome deles. Então, você vai observar, e aqueles que são invertebrados, você vai colocar o nome deles aqui. Que outros invertebrados você conhece? Em que ambientes eles vivem, né? Outros invertebrados, além desses que você encontrou aqui no jardim, você vai colocar aqui o nome deles e vai colocar o ambiente que eles vivem. Questão 3. O Aedes aegypti é o mosquito transmissor da dengue. Ele vive e se reproduz em locais onde se acumula água parada. Além da dengue, outras doenças como a zika e a chikungunya também são transmitidas por esse invertebrado. Então, esse invertebrado é um grande conhecido nosso, né? E a gente tem que evitar aí pegar as doenças e propagar, evitar que esse mosquito fique na nossa casa, né? Então, segundo esse textinho aqui que a gente leu, letra A. Assinale 2 doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Quais são as doenças que ele transmite? Sarampo, zika, catapora e chikungunya. São 2, né? A gente viu aqui. Letra B. Todos os anos são feitas campanhas para combater o mosquito Aedes aegypti e diminuir o número de pessoas atingidas pelas doenças transmitidas por esse inseto. Que medidas são tomadas em sua casa para evitar que nasçam mais mosquitos e as pessoas sejam picadas? E aí, gente, o que você faz para evitar que nasçam mosquitos da dengue aí na sua casa? Questão 4. Forme dupla com um colega. Como nós não podemos formar duplas, né? Então, você vai fazer sozinho. Identifiquem os animais destas figuras. Depois, relacionem cada invertebrado ao modo de vida correspondente. Então, aqui, ó, nós temos um carrapato, temos aqui as pulgas, uma borboleta e as minhocas, tá? Aí você vai colocar, letra A, vive em sociedade. Que animais vivem em sociedade? Na verdade, aqui, gente, não é pulga, aqui são cupins, tá? Aqui são cupins, é o carrapato, cupins, a borboleta e as minhocas. Você completa aqui, ó, carrapato, borboleta, tá? Quem desses animais, quais deles vive em sociedade? Você vai colocar o nome dele aqui. Qual voa? Qual que é um parasita? E qual que vive em túneis no solo? O carrapato é um parasita, tá bom, gente? Ele suga aí o sangue dos animais, tá? Então, aí você vai preencher as alternativas com os nomes aí dos animais invertebrados de acordo com o seu modo aí de vida. Bacana? Na próxima aula eu trago a correção dessa atividade para vocês. Um cheiro bem grande no coração e até nossa próxima aula.